Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar com otimização restrita. Contudo, teremos apenas uma restrição, a restrição de não negatividade das variáveis. Ou seja, as variáveis poderão ser iguais a zero ou maior do que zero, mas nunca negativo. Nesse sentido, nos aproximamos um pouco mais da realidade econômica em que a quantidade produzida pela firma ou a quantidade de insumos empregados não pode ser negativo. Inicialmente, vamos ver a restrição de não negatividade em problemas de maximização com uma função de apenas uma variável independente. Nesse caso, vamos maximizar o lucro sujeito a uma função que depende apenas de x1 e a única restrição que nós temos é que x1 é maior ou igual a zero. Π é o lucro dessa função e x é a quantidade produzida. Podemos ter, então, três casos. No primeiro caso, nós temos essa função, que é f de x1, em todos os casos. Perceba que f de x1, o valor do lucro, alcança o valor máximo no ponto A. E aqui nós temos que a derivada da função, nesse ponto, é igual a zero. Dessa forma, nós vemos que nós temos uma solução interior, porque ela está dentro da região viável, ou seja, dentro do conjunto de valores dos quais x pode assumir. E o valor x não está na borda, está no meio desse conjunto. Aqui nós temos, então, que x1 é maior do que zero no ponto crítico. E nós temos que o valor da derivada dessa função no ponto crítico é igual a zero. Esse é o problema que já estamos acostumados a trabalhar. O caso B também, nós temos agora que x1 asterisco, como podemos ver, é igual a zero, já que o ponto B estará exatamente sobre o eixo y. Temos então que x1 asterisco igual a zero, e aqui também teremos que a derivada da função nesse ponto será igual a zero. Então, o caso A e o caso B, para encontrar o ponto crítico, basicamente temos que resolver com as formas que já vimos anteriormente. A diferença ocorrerá no gráfico C. Nós vemos aqui que nós queremos maximizar a função. E veja que o valor da função alcança um valor máximo quando x está negativo, em detrimento do valor da função alcançada quando x é positivo. Contudo, pela nossa restrição, o valor de x não deve ser negativo. Nesse caso, teremos, então, um ponto ótimo para a função, dada a restrição, x1 asterisco igual a zero. Por quê? Nesse caso, o maior valor da função é alcançado com o valor negativo, mas o menor valor que podemos ter na função é x1 igual a zero. Assim, nós devemos atribuir o valor x1 como sendo o valor ótimo da função. E nesse caso, perceba que o valor de x, linha 1 asterisco, será menor do que zero. Por quê? Porque à medida que o valor de x desloca-se da esquerda para a direita, o valor da função diminui. E assim deve ser, uma vez que, se o valor fosse positivo, nós teríamos que um aumento do valor de x dentro do quadrante positivo aumentaria o valor da função. Se isso ocorresse, obviamente o ponto C ou D não poderia ser o máximo dessa função. Assim, ele deve ser menor, porque à medida que eu caminho, à medida que eu aumento o valor de x, o valor da função diminui. Se isso ocorre, então eu não devo aumentar o valor de x. E assim, esse é o valor máximo. E perceba que em todas as três condições, de forma geral, o ponto crítico da função será aquele em que x1 asterisco vezes a derivada da função f no ponto x1 asterisco será igual a zero. Então, tanto em A, B ou C, essa será uma condição
comum a eles, uma vez que nós temos ou zero nesse caso, ou nos dois casos, ou para x. E perceba que para encontrarmos um valor ótimo para a função, utilizamos tentativa e erro. No caso C, você deve encontrar o ponto crítico simplesmente derivando o valor da função e igualando a zero. Ao derivar a função igual a zero, você verá que o valor de x que iguala a derivada a zero será um x negativo. Pela restrição, nós não podemos ter um x negativo. Assim, você deve deslocar o x até o ponto x igual a zero. E, por fim, convém destacar que o ponto B, nesse gráfico, é chamada de solução de fronteira, porque essa solução, esse valor de x, está na fronteira da região viável. Já para uma restrição de não negatividade em problemas de minimização, teremos então minimizar C igual a uma função. Continuamos trabalhando com apenas uma variável, x1. x1 deve ser maior do que zero. E aqui supomos que C é o custo de produção, ou seja, a firma deseja minimizar o máximo possível o custo de produção. E novamente podemos ter três casos semelhantes aos anteriores. No gráfico A, nós temos uma solução interior, obtida simplesmente derivando a função e igualando a zero. Essa função, nesse caso, de apenas uma variável. Encontraremos o ponto A. Em B, nós novamente temos a derivada da função igual a zero. Então, essa reta horizontal é a reta tangente ao ponto crítico da função, ponto mínimo, nesse caso, em que o valor da derivada primeira é igual a zero. Já o caso C, nós temos o problema em que, se desejamos minimizar, perceba que essa porção toda é menor do que o valor que a função alcança do lado direito do eixo y, ou seja, para valores positivos de x, o mesmo aqui. Contudo, nós vemos que essa função está restrita a valores não negativos de x. Assim, o valor x negativo não pertence ao domínio da função. E, nesse caso, devemos aumentar o valor de x até o ponto em que x asterisco é igual a zero. E veja aqui que, se calcularmos a derivada para essa função nesse ponto crítico, você verá que a derivada será maior do que zero. O que faz sentido, por quê? Se ela derivada é maior do que zero, ao aumentarmos o valor de x, o valor da função deve, então, aumentar, porque a derivada primeira é maior do que zero. E indica que, à medida que x aumenta, o valor da função aumenta. Contudo, aqui desejamos minimizar. Então, nós não devemos aumentar o valor de x, mas sim buscar reduzir. Como não podemos reduzir o valor a valores negativos, o menor valor será o valor x igual a zero. E, no caso A, nós temos também aqui um ponto E. Mas veja que, se calcularmos uma derivada da função f de x no ponto x e, por exemplo, veremos que essa derivada será menor do que zero. Se ela é menor do que zero, o que indica? Indica que, à medida que aumentamos o valor de x, o valor da função diminui. Mas veja que desejamos diminuir o valor da função. Então, o que devemos fazer no caso A? Aumentar o valor de x. E aumentamos até aqui o ponto indicado por A, vou chamar de xa. Isso é importante ilustrar porque nós temos em C um ponto em que a derivada dessa função nesse ponto crítico é maior do que zero. E, em todos os casos, nós teremos que f1 asterisco vezes f x1 asterisco será igual a zero. Veja que, tanto no gráfico A, B ou C, o ponto mínimo da função é alcançado quando x1 asterisco vezes f' x1 asterisco é igual a zero.
o mesmo que encontramos também para a maximização. Vamos agora ver o caso em que nós temos duas ou mais variáveis num problema de otimização com restrições de não negatividade. Para isso, suponha um problema de otimização em que desejamos maximizar o lucro de uma empresa que utiliza dois fatores x1 e x2. Esse lucro será dado por P, o preço da produção, vezes F, que é a quantidade produzida, menos W1, o custo da remuneração desse fator x1, menos W2, o custo de remuneração desse fator x2. Pela condição de primeira ordem para maximização com restrição de não negatividade, então nós teremos que a derivada do lucro em relação a x1 e em relação a x2 deve ser menor ou igual a zero. Lembrando que se essa derivada for menor do que zero, teremos x1 igual a zero e o mesmo para x2 também. Para obtermos a derivada em relação a x1 ou x2, mantemos o p, que é uma constante, multiplicamos f de 1, que indica a derivada da função em relação a x1, menos x1 em relação a x1 será 1, 1 vezes W1 e o sinal negativo. O mesmo para π2. É interessante notar o que ocorre, qual a implicação de quando x1, o fator x1, não é utilizado, ou o fator x2. Por exemplo, aqui para x2, P é o preço, F2 é a derivada da função de produção. Assim, aqui nós temos o valor do produto marginal para o insumo x2. E já W2 é o custo da remuneração desse fator. Ou seja, perceba que W2 é a variação no custo quando x2 muda, ou seja, o custo marginal desse fator. Então, quando nós temos que a derivada π2 é menor do que zero, implica que o termo negativo é maior, implica que o custo marginal é maior do que o valor do produto marginal daquele insumo. Assim, se isso ocorre, a empresa escolhe não utilizar aquele insumo, aquele fator de produção. Assim, se a maximização, por exemplo, aqui no caso do lucro, ocorre com o insumo nulo, nós temos que o valor marginal desse fator é menor do que seu custo marginal. E aí, pela condição de primeira ordem, se o lucro máximo é obtido com algum fator, para algum fator, com xi igual a zero, temos assim, então, representando algebricamente, P vezes a derivada FI, que é menor do que WI. É importante destacar que o inverso não necessariamente é verdade. Para isso, vamos utilizar um exemplo de Silberberg e Swain, de 2014. Nele, você deve considerar um fazendeiro que deve escolher dois tratores, um trator maior, XL, e um menor, XS. Qualquer um desses fatores, se utilizado, levará a lucros positivos, de forma que o valor do produto, da produção, obtido com esse fator, será maior do que o custo da sua remuneração. Contudo, o fazendeiro não obterá lucros se utilizar ambos os tratores, ambos os fatores ao mesmo tempo. Ele percebe que seu lucro é máximo quando ele utiliza o trator pequeno. Assim como estamos vendo que o fazendeiro não terá lucro se utilizar os dois, ele utilizará apenas um trator. E nesse ponto em que ele está maximizando o lucro, ele terá que XL é igual a zero, ou seja, ele não vai utilizar o trator maior, mas sim o menor. E para o trator maior, ela terá que o valor do produto marginal desse trator maior será menor do que o custo da sua remuneração. Assim, o uso de um fator não implica que o valor do produto marginal daquele fator é menor do que o seu custo de remuneração. Tanto é que no início ele pode usar um ou outro fator para obter lucros positivos.
Mas no momento em que ele escolhe um dos fatores, ele também, implicitamente, já está escolhendo não utilizar o outro fator, porque no momento que ele está utilizando um, os dois não podem ser utilizados ao mesmo tempo. E é daí que surge que o outro fator vai ter um valor do produto marginal menor do que o custo marginal da remuneração desse fator. E assim, se vemos que não utilizamos XL, isso não implica que lá no início essa condição é verdadeira. Implica que ela é verdadeira após otimizarmos a nossa função. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E até a próxima!